Agora a gente fala do assunto que inclusive é tema da nossa interação de hoje no TJ Aparecida. Os caminhos percorridos pelo brasileiro para se manter informado são tema de um estudo da Alaf Lab, um laboratório de pesquisa e inovação sobre internet, comunicação e sociedade. A Ellen Guerra, que é uma das pesquisadoras responsáveis, está conosco agora numa videochamada para falar do documento Caminhos da Informação. Então, cumprimento você, agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Tudo bem com você, Ellen? Tudo bem, Eduardo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Essa pesquisa é nacional. Nós somos um país com dimensões continentais. Isso se reflete no estudo? Realidades muito diferentes? Sim, Eduardo, isso é o que mais reflete no estudo, assim. A gente percebeu que o Brasil ele não tem uma única forma de consumir informação. É muito diverso, não tem um caminho informativo único. É muito diversa a maneira como o brasileiro consome informação. Assim, a gente percebe diferenças. Assim, no Olaf a gente estuda desde 2003, a gente realiza pesquisa de desigualdades informativas, onde a gente já estuda os hábitos dos brasileiros por várias diretrizes sociodemográficas, como gênero, idade, raça. E nessa edição especial, a gente olhou para como as regiões influenciam a maneira como o brasileiro se informa, como o território influencia. Então, a gente percebeu muitas diferenças. Por exemplo, no Nordeste, a gente tem um consumo maior via redes sociais. No Sudeste, a gente tem um consumo de informação política maior via televisão. Então, assim, são muitas diferenças e muitas maneiras como os brasileiros, os caminhos que eles percorrem para informar dentro de vários meios de comunicação. Muito interessante, Ellen. Você estava dizendo aí, né? No Nordeste, por exemplo, as redes sociais ocupam uma posição central nessa rotina informativa. Já no Sudeste, a televisão ainda lidera quando o assunto é informação política. Afinal, Ellen, o que explica esses comportamentos diferenciados? Então, os comportamentos, nessa pesquisa a gente olhou para a percepção de como as pessoas consomem informação. A gente olha para esses caminhos informativos, não necessariamente a gente explica esses caminhos, mas a gente busca entender como eles são formados e assim, quais são os meios e quais são as formas que os brasileiros escolhem. A gente não tem assim, exatamente essa informação de o que define isso, né? O que define por que a TV no Sudeste, por que a rede social no Nordeste, mas a gente sabe que esses hábitos são atravessados pela cultura, por hábitos sociodemográficos, e não tudo isso influencia a maneira como o brasileiro escolhe consumir informação. Então, a gente percebe que tem uma diversidade cultural muito grande, que essa diversidade influencia nesse caminho informativo que o brasileiro escolhe para percorrer informação. No Nordeste, dentro da rede social, o Instagram é o mais conhecido. No Sudeste também, esse consumo Nordeste e Sudeste se assemelham em muitas coisas dentro do consumo. E a gente percebe também, a gente olhou na pesquisa, você pode ver, dentro das redes, a gente olhou também quais são os temas, onde eles buscam. Então, por exemplo, o humor, os influenciadores, as celebridades são fonte de informação. Então, assim, a gente consegue perceber indícios, notícias do que os brasileiros escolhem se informar. A gente não pode afirmar o porquê, mas a gente percebe alguns caminhos que eles escolhem dentro dessas redes. A gente falou aí, Ellen, do Nordeste e também do Sudeste. Agora, no Norte e Centro-Oeste, os aplicativos de mensagens assumem um protagonismo. Em ano eleitoral, isso pode ser um fator, digamos assim, muito importante? Sim, com certeza, muito importante. Os aplicativos, eles já vêm se consolidando, né? Assim, o WhatsApp, o Telegram, eles são meios de informação muito importantes na comunicação do brasileiro, já é algo consolidado, assim. Temos muitas pesquisas que apontam para esses caminhos. Uma outra pesquisa do Olaf, que a gente fez recentemente, mostrou como os brasileiros percebem desinformação nos aplicativos, em outros meios, e a gente percebeu que o assunto político ele é o mais relacionado a fake news. E a gente sabe a importância dos aplicativos na circulação de informação. Os aplicativos de mensagem eles são muito centrados nos laços de proximidade, né? Então, assim, você recebe notícias dos seus amigos, dos seus conhecidos, são pessoas muito importantes ali nessa transmissão. Então, geralmente, a confiança que você deposita ali dentro daqueles grupos, para aqueles seus amigos, para aqueles seus familiares, ela é transferida também para a informação que você recebe. Então, quando a gente olha para esse contexto político, eleitoral, que a gente sabe que muita informação vai circular via WhatsApp, a gente percebe a importância desse meio, a importância de se manter, de olhar bem para o que você está recebendo, desconfiar das mensagens que você recebe, checar se aquela fonte é confiável. Então, vão ser caminhos muito importantes
dentro do processo eleitoral, e também é muito importante que o usuário fique atento para não depositar apenas confiança naquele amigo, naquele conhecido que está passando a mensagem, mas olhando também qual é aquela mensagem, de onde ela vem, fazendo essa checagem também. É algo muito importante em ano eleitoral, que a gente sabe que rola muita desinformação, muita fake news. Bem, falando no assunto, eu vou aproveitar então, né, já que você deu o gancho para a gente. Você estuda também a desinformação. As fake news vêm escalando ano após ano, causando muitos prejuízos. Independente do meio, é importante que o cidadão busque a informação em veículos sérios, Ellen. Com certeza. A informação, ela deve ser, a gente deve olhar bem para quais são essas fontes, tentar buscar do jornalismo tradicional, do jornalismo também independente. Existem muitas mídias produzindo informações confiáveis, informações que foram verificadas, existem também as agências de verificação. Então, a desinformação já é um processo bem consolidado, a fake news já é um termo muito popular entre a população. Nessa nossa pesquisa que eu citei anteriormente, a gente já percebe como ela já faz parte do dia a dia, do linguajar brasileiro. Então, é muito importante que a gente também tenha essa ação mais positiva diante das notícias, ali da gente checar, de fazer essa checagem, de fazer essa confirmação, de desconfiar de determinados termos, de determinada linguagem, uma linguagem mais sensacionalista. Então, assim, desconfiar desses termos e buscar fontes confiáveis, buscar boas fontes de jornalismo, para ter essa informação de maneira mais segura e mais eficiente, que a gente sabe a importância da informação segura e eficiente para a população, para exercer a cidadania, principalmente no ano eleitoral. E principalmente agora nesse período eleitoral, né? Tem que ter muita responsabilidade, principalmente para quem vai receber essa mensagem. Hélia, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no TJ Aparecida, sempre muito bem-vinda, viu? Boa tarde para você, um abraço.